Me fala um pouquinho sobre quando você estudou na escola. Como é que era o fato de estudar para a prova ou de fazer trabalho em grupo? Atividades que era junto com outras pessoas. Sim, quando eu estudava em grupo, alguma atividade normal, sempre fazia em grupo, porém eu copiava, eu fazia mais o que? O mais fácil para mim era desenhar. Nos trabalhos eu fazia o design, pintava, desenhava, recortava. Na educação física era tranquilo, mas era difícil para mim escrever o trabalho, apresentar o trabalho. Nas provas, por exemplo, para mim, eu não conseguia fazer a leitura das perguntas do enunciado em português. Para mim era difícil. Eu não conseguia responder as provas sozinho. Não conhecia algumas palavras. Aí o professor me ajudava, sentava comigo às vezes, me ajudava, praticamente me dava a resposta, porque ela não conseguia se comunicar, eu copiava muitas vezes. Isso não era bom. Eu queria ter aprendido mais. Eu quero me esforçar, né, independente se eu sou surdo ou não, mas eu queria me esforçar para ser melhor na vida. Leonardo, quando eu vejo as pessoas surdas conversando, elas estão sempre rindo. Eles parecem que são muito bem-humorados, né? Isso é uma coisa real ou é uma impressão? A comunidade surda é uma comunidade que se comunica com alegria? Isso é constante ou é só um grupo ou outro? Foi um acaso que eu vi as pessoas se comunicando assim felizes? Sim, se os ouvintes, por exemplo, nos chamam e não são fluentes na Libras, é difícil. O ouvinte tenta se expressar através de mímica. Para mim, não fica claro às vezes. O português, aí eu percebo, sim, se está realmente tentando se comunicar comigo. A expressão conta muito. Então, como o surdo ele é expressivo também, a comunicação deve ser por isso. Mas para mim é normal, uma comunicação, às vezes com os ouvintes é boa, às vezes não. Eu cresci na escola com os ouvintes, então para mim eu tenho facilidade de lidar com os ouvintes. A cidade eu morava em Itaipava, antes, no bairro de Itaipava, da cidade de Itajaí, não tinha intérprete. Não tinha acessibilidade, só com os ouvintes. A maioria que ele se encontrava era com os ouvintes. Mas, pergunta, Suri, por favor. A pergunta, Léo, era entre vocês surdos. A conversa entre os surdos, você com seus amigos, que a Ana disse que viu vários amigos surdos e que entre eles riam, brincam. É assim na comunidade surda? Os surdos sempre são assim? Essa é a pergunta da Ana para você. Sim, o grupo de surdos e ouvintes são diferentes. Os surdos são mais animados, a maioria. Mais comunicativos, mais piada, a gente conta, se provoca entre a gente. Eu gosto muito. Eu prefiro, sim, comunicar com os surdos, né? Por ser surdo também e por ser mais animado. Realmente são animados. Contar a expressão, Ana, eu acho que é isso. Eu tenho uma curiosidade. Como é que se conta piada através dos sinais? Como você faz para contar uma piada? Como explicar? Não sei como explicar, Ana, ele disse, porque... Pega e conta. E agora vai deixar ele na saia justa, porque às vezes ganha, pede, a gente meio que tem uma provocação entre a gente. Isso é engraçado. Ele quis dizer no sentido, Ana, assim, como é que eu vou dizer? Tipo assim, como a vida deles é visual, lembra que você disse, quando eu vejo eles estão sempre rindo, assim, expressão de alegria. Por quê? Na Libras, a expressão facial e corporal faz parte da gramática, tanto nas piadas, é muito mais visualmente agradável de ouvir uma piada, eu vou dizer ouvir, porque é ouvir uma piada através dos surdos do que com os ouvintes, certo? Que aí, se bem que nós, ouvintes, temos uma cultura, porque o tom da voz às vezes muda, se você vai imitar uma pessoa, né, que fala diferente, fala engraçado, a maneira de falar, imitando gay, exemplo, às vezes tem isso, né, as pessoas meio que imitam sons, isso pra nós é engraçado, certo? Pro surdo não. Pro surdo a piada é toda gestual, é meio teatro, então deve ser por isso que é diferente, Ana. Às vezes a graça da piada, eu vou te contar uma coisa, talvez... Alguém possa dizer, Ali, nem é isso, mas a maioria da piada de surdos tem surdo no meio.
Claro. Tipo assim, vou ver se eu sei contar uma. É diferente, porque daí tem que ser na Libras, que é mais engraçado.